Olá, seja bem-vinda e bem-vindo. Está no ar o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica que leva até você cultura, informação e entretenimento. E te convido agora a acompanhar os principais destaques desta edição. Cresce a demanda por cuidadores de idosos de saúde no Brasil, impulsionada pelo aumento dos idosos e também pela redução no número de familiares disponíveis. As doenças cardiovasculares, incluindo o infarto, representam a principal causa de morte no Brasil. A estimativa é de 400 mil casos por ano. E ainda, a música vai além de diversão na infância. Ela tem um papel fundamental no desenvolvimento cognitivo, emocional e social das crianças. Tudo isso e muito mais é o que você acompanha a partir de agora no Fatos em Foco. Começo falando do programa do Silêncio Urbano, que teve recorde de queixas em 2025. A população de São Paulo registrou quase 50 mil reclamações ao longo do ano, um aumento de 14% em relação a 2024. Dos bairros centrais às periferias, quase todos os pontos de São Paulo registraram problema de barulho conforme dados de solicitações do canal 156. Segundo dados divulgados pelas prefeituras de São Paulo, foram quase 50 mil queixas registradas ao longo do ano, um aumento de 14% em relação a 2024 e de 111% na comparação com 2012, início da série histórica. Além do barulho de obras e da movimentação de caminhões, muitas vezes fora do horário permitido, ele cita também a concentração populacional como hipótese para explicar o aumento das queixas. Os bailes de rua também impulsionam os acionamentos à Polícia Militar por perturbação do sossego na Grande São Paulo. O número passou de 940 mil ocorrências em 2024 para 978 mil em 2025. A gestão do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, afirma que intensificou a fiscalização de ruídos. Em 2025, foram aplicados 844 termos de orientação, 788 multas e 119 fechamentos administrativos de estabelecimentos infratores. As facções do Rio de Janeiro estão usando do sexo feminino para transportar armas e drogas. Os dados mostraram que a maior parte das mulheres presas nessas ocorrências tinham entre 18 e 24 anos. O crime organizado chegou entre as mulheres jovens no Rio de Janeiro. O envolvimento cada vez mais presente de mulheres no tráfico de armas foi tema de uma pesquisa feita pela Escola de Inteligência de Segurança Pública da Polícia Civil do Estado. Só no ano passado, policiais do BPTUR atuaram em 10 ocorrências envolvendo o transporte de armas de fogo apenas na rodoviária do Rio. Em 7 delas, houve a prisão de mulheres. Ao analisar os dados, que incluem também o transporte de drogas, o número de mulheres presas no ano passado subiu para 31. A maior parte das mulheres presas nessas ocorrências era jovem. Normalmente, as jovens são recrutadas pelas facções com a promessa de ganhos financeiros rápidos, sendo pagas com valores. No final do ano passado, a polícia descobriu que uma pessoa estava trazendo o carregamento de armas de São Paulo para o Complexo do Alemão. A equipe encontrou o material durante a abordagem a um ônibus de turismo que vinha da região do Brás, em São Paulo. Os agentes localizaram 3 caixas de almofadas onde estavam escondidas 30 pistolas. A mulher contou informalmente aos policiais ter recebido dinheiro para realizar o transporte após ser contratada por uma amiga. A escolha de mulheres busca reduzir o risco de abordagem policial, por elas despertarem menos suspeitas. De cada 4 profissionais de recursos humanos consultados, um disse que as empresas enfrentam um sério problema atualmente, que é a troca constante de profissionais entre as empresas. Os jovens trocam facilmente de emprego em troca de mais benefícios ou salários mais altos. De acordo com o Centro de Integração Empresa-Escola, os dados indicaram que a alta rotatividade está relacionada à percepção de que as condições oferecidas pelas empresas não são suficientes e atrativas, normalmente em relação a benefícios, remuneração e possibilidades de desenvolvimento. As empresas sentem dificuldades para contratar.
Elas ainda priorizam critérios comportamentais no momento da contratação. 4 em cada 10 responsáveis por recursos humanos apontaram interesse em aprender como principal fator na seleção de estagiários, acima de habilidades técnicas específicas. Também apareceram entre os critérios mais citados disciplina, pontualidade, habilidades socioemocionais e facilidade de adaptação ao ambiente corporativo. A lógica se manteve no momento da efetivação. Mesmo diante dos desafios, a taxa de aproveitamento dos estagiários foi relativamente alta. A pesquisa também mostrou que, embora a maioria das empresas considere o trabalho mais favorável ao aprendizado, os estudantes tendem a preferir formatos mais flexíveis. Outro ponto sensível foi o papel dos gestores diretos no acompanhamento do estagiário. Para os profissionais do RH, o desenvolvimento do estudante depende mais do gestor do que do formato de trabalho pela empresa. Ao mesmo tempo, muitos concordaram que os líderes não conseguem dedicar atenção suficiente ao acompanhamento dos estagiários, o que compromete sua performance. Por último, o estudo também apontou o crescimento do papel das empresas integradoras no processo, que apoiam os jovens no desenvolvimento. O mapa da indústria no Brasil está mudando. Os empregos que antes se concentravam nas capitais agora avançam para o interior, enquanto antigas potências industriais perdem espaços e novas regiões ganham cada vez mais importância. Em 1985, a maior parte dos empregos do setor estava concentrada nas capitais e regiões metropolitanas, enquanto apenas uma parcela menor ficava no interior do país. Passadas quase 4 décadas, em 2022, a maioria dos postos de trabalho na indústria já estava fora das grandes cidades, segundo números do governo federal. Entre os estados com mais empregos na indústria de transformação, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Ceará e Bahia foram os que registraram um avanço mais forte desse deslocamento para o interior ao longo das últimas 4 décadas, enquanto Santa Catarina e Paraná tiveram mudanças mais moderadas. A participação dos estados do Centro-Oeste na produção industrial também cresceu, impulsionada pelo agronegócio, enquanto 3 grandes regiões metropolitanas com tradição no setor, como São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, responderam por boa parte do processo de perda de espaço da indústria no país nas últimas décadas. A queda dos investimentos públicos em infraestrutura e empresas estatais dentro de um esforço para conter o crescimento da dívida externa herdada no período militar, o que enfraqueceu um dos pilares da industrialização brasileira. A hiperinflação também desestimulou novos projetos, ao afetar o consumo das famílias e gerar grande insegurança entre os empresários sobre a estabilidade da economia. A soma desses fatores resultou na perda de quase 2 milhões de empregos industriais. Já a fase mais recente começou após a crise financeira global de 2008 e foi agravada pelo crescimento mais fraco da economia brasileira neste século, pelo avanço da China nas exportações de produtos manufaturados. Nesse contexto, tanto capitais e regiões metropolitanas quanto cidades do interior passaram por esse processo ao longo das últimas 4 décadas, com a indústria perdendo espaço no conjunto dos empregos formais. Parte desse movimento é explicada pelo aumento da população e pela sobrecarga da infraestrutura urbana, o que elevou os custos das empresas e reduziu as vantagens de permanecer em áreas muito concentradas. Isso acabou incentivando a migração de fábricas para regiões menos disputadas. A alternativa de muitas empresas brasileiras para enxugar os gastos tem sido a eliminação de alguns cargos de trabalhadores, de preferência os que têm salários mais altos. Por isso, nos últimos 6 anos, mais 300 mil gerentes e diretores voltaram para casa. O Brasil eliminou mais de 300 mil postos de gerência e diretoria dos últimos 6 anos, em um movimento que contrasta com a expansão do emprego formal no período. De 2020 para cá, foram fechadas 322 mil vagas de liderança, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, em meio a um processo de reestruturação corporativa e busca por redução de custos nas empresas. Somente em 2025, o saldo para cargos de chefia foi negativo
negativo em 112 mil postos. O dado chama a atenção porque no mesmo intervalo de 6 anos, o país registrou a criação de cerca de 9 milhões de empregos com carteira assinada, sendo 1,2 milhão apenas no último ano. O encolhimento das posições de comando indica uma mudança estrutural no perfil das contratações. Especialistas apontam que um dos principais fatores é a tendência de terceirização de atividades secundárias das empresas, com menos níveis hierárquicos e estruturas mais ágeis. Esse movimento, que já vinha sendo adotado antes da pandemia, ganhou força com o avanço da digitalização e a adoção de sistemas de gestão que permitem a supervisão de equipes maiores com menos intermediários. O fortalecimento do trabalho remoto e a modernização tecnológica também contribuíram para essa reorganização. Outro elemento que pesa na redução de cargos de liderança é o cenário macroeconômico. A manutenção da taxa básica de juros em patamar elevado desde 2022, atualmente em 15% ao ano, encareceu o crédito e restringiu investimentos. Em ambientes de maior incerteza, empresas tendem a priorizar funções diretamente ligadas à operação, adiando ou eliminando posições estratégicas de maior custo. Além disso, multinacionais enfrentaram uma sequência de crises globais nos últimos anos, como a pandemia, a guerra na Ucrânia e tensões geopolíticas que afetaram cadeias produtivas. Apesar do corte nas vagas de gerência e diretoria, pesquisadores avaliam que não houve necessariamente exclusão definitiva desses profissionais do mercado, mas sim uma redistribuição, com muitos migrando para consultorias, empreendedorismo ou funções técnicas especializadas. Uma pesquisa da Quest mostrou que mais da metade da população brasileira confia nas urnas eletrônicas, mas uma parte diz que não acredita tanto no resultado que sai depois das votações. De acordo com o levantamento, 53% dos entrevistados afirmaram que concordam que as urnas eletrônicas são confiáveis. Outros 43% discordam e dizem que o modelo não é confiável, enquanto 1% dizem que não concorda e nem discorda. Outros 3% disseram não saber ou não responderam à pergunta. Segundo a pesquisa Quest, a região que mais demonstrou confiança nas urnas foi o Nordeste, com 59% das pessoas que concordam com a afirmação apresentada e 37% que discordam. No Sudeste, 54% demonstraram confiança, contra 42% que discordaram. No Sul, houve empate, com 48% para a confiança como para a desconfiança. Já no Centro-Oeste, as mesmas porcentagens do Sul se repetem. 48% acreditam que as urnas são confiáveis, contra 48% que discordam. A região Norte não entrou no levantamento. A pesquisa da Quest pesquisou também em que os entrevistados votariam. Dos que concordam com a confiabilidade do sistema de votação, 75% votaram no presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 26% em Jair Bolsonaro e 59% votaram branco, nulo ou não votaram. Dos que discordam da confiabilidade, 22% votaram em Lula, 69% em Bolsonaro e 38% fizeram votos brancos, nulos ou não foram votar. Quando a amostra é analisada por faixa etária, a que mais concorda com a afirmação de que as urnas são confiáveis é a de 16 a 34 anos, com 57% confiam e 40% desconfiam. Dos 35 aos 59 anos, 50% confiam na segurança das urnas eletrônicas e 47% discordam. Os entrevistados acima dos 60 anos, 53% têm plena confiança nas urnas e 38% não acreditam ser confiável. A Quaest avaliou pela renda dos entrevistados pessoas que ganham até 2 salários mínimos, 55% acreditam na confiabilidade das urnas, já 40% não têm confiança. Os que ganham entre 2 e 5 salários mínimos, 52% dos entrevistados concordam que a urna eletrônica é segura e 44% não acreditam na segurança das urnas. Os que ganham acima de 5 salários mínimos, 52% concordam com a confiabilidade das urnas e 45% discordam. Segundo a Quaest, a pesquisa foi realizada no formato de coleta domiciliar,
por meio de entrevistas presenciais e com questionários estruturados. O número de passageiros nervosos em aviões aumentou bastante no Brasil. Desde uma simples discussão e até agressões, a Agência Nacional de Aviação Civil decidiu estudar medidas para frear as atitudes que não apenas causam incômodos, mas atrapalham as viagens. O número de ocorrências envolvendo passageiros indisciplinados em aeroportos e a bordo de aeronaves aumentou 66% em 2025, na comparação com o ano anterior, de acordo com o levantamento da Associação Brasileira das Empresas Aéreas. Ao longo do ano, foram contabilizados 1.764 episódios, reforçando uma tendência de crescimento já observada anteriormente. Em 2024, a entidade já havia registrado avanço de 22% em relação a 2023, ano que teve média de quase 3 incidentes por dia. As situações variam desde descumprimento de regras básicas, como deixar de usar o cinto de segurança, até casos mais graves, incluindo agressões físicas e tentativas de fumar durante o voo. Os episódios considerados mais sérios chamaram ainda mais atenção. Cresceram cerca de 30%, passando de 222 registros em 2024 para 288 no ano passado. Diante do cenário, a Agência Nacional de Aviação Civil estuda endurecer as punições por meio da criação de uma lista de proibição de voo, mecanismo semelhante ao já adotado nos Estados Unidos e na Europa. A proposta prevê medidas como recusa de embarque por período determinado e até responsabilização criminal em casos mais graves. O texto ainda depende de aprovação da diretoria colegiada da agência para entrar em vigor. Uma fábrica de carros britânica não parou no tempo e continuou a produzir carros da década de 1930. Além de milhares de peças originais, todas as plantas técnicas e registros de propriedade dos veículos foram preservados. Um respeitado nome da indústria automotiva britânica encerrou oficialmente sua produção de carros em 1968. A produção de carros de passeios luxuosos da marca Elvis sobreviveu graças a um consórcio de ex-funcionários. E atualmente a empresa atua como uma referência mundial na manutenção, restauração e construção de carros clássicos fiéis aos projetos originais. Instalada no polo automobilístico do centro-oeste da Inglaterra, a Elvis foi pioneira em tecnologias que se tornaram padrão na indústria. O acervo da fábrica impressionou. Além de milhares de peças originais, todas as plantas técnicas e registros de propriedade dos veículos foram preservados. Atualmente, quem compra um Elvis no mercado de clássicos pode ter acesso a um dossiê completo do carro. Entre os documentos guardados está, por exemplo, uma correspondência original do Príncipe Philip com a fábrica. Um carro totalmente construído a partir dos projetos, custa a partir de R$2 milhões. Existem duas opções: um carro novo registrado como um modelo de continuação ou a restauração completa de um chassi original, que permite manter a placa histórica. Em ambos os casos, o processo pode levar até 5.000 horas de trabalho, com a maioria das peças obtidas ou produzidas localmente. O comprador pode escolher entre cerca de meia dúzia de carrocerias e motores de 6 cilindros. Pesquisadores brasileiros identificaram um grupo de compostos químicos com potencial para atuar contra a malária em várias fases do ciclo do parasita. A diferença é que, além de tratar os sintomas, impede a transmissão pela picada de mosquito do conhecido mosquito preco. A transmissão da malária acontece pelo sangue quase sempre depois da picada da fêmea do mosquito. Entre os sintomas mais frequentes estão calafrios, febre alta, dores de cabeça e no corpo, batimentos acelerados, aumento do baço e, em alguns casos, confusão mental. O estudo avaliou variações de substâncias já conhecidas pela ciência, que agora mostraram capacidade de agir contra diferentes fases do parasita responsável pela doença. De acordo com os pesquisadores, um dos elementos testados, chamados de composto 1, teve o melhor desempenho, atuando tanto nos estágios iniciais da infecção em pessoas, quanto nas etapas que acontecem dentro do mosquito. Ao contrário da maioria dos remédios usados hoje, que atacam apenas a fase no sangue, essa nova substância combate a malária em 3 frentes: no fígado, para evitar que a infecção se desenvolva; no sangue,
para eliminar os parasitas que provocam sintomas e no próprio mosquito, para impedir que a doença seja transmitida para novos hospedeiros. Nos testes com amostras de pacientes de Porto Velho, em Rondônia, o medicamento conseguiu reduzir quase por completo a formação dos ovos do parasita no inseto, principal vetor da malária na região amazônica. Outro destaque do trabalho é a ação do composto contra as cepas resistentes, da forma mais perigosa da doença. Hoje, a resistência aos medicamentos é um dos maiores obstáculos no combate à malária, sobretudo em áreas tropicais e de baixa renda. Os cientistas afirmam que os resultados abrem caminho para novas pesquisas, com a meta de transformar essas moléculas em tratamentos viáveis e acessíveis para uso clínico. Uma pesquisa do Datafolha mostra que o movimento vegano cresceu nos últimos anos. No Brasil, são cerca de 14 milhões de brasileiros, ou 7% da população. O Instituto Datafolha divulgou uma pesquisa inédita encomendada pela Sociedade Vegetariana Brasileira. A pesquisa revelou que 74% dos brasileiros mostraram-se dispostos a reduzir ou até mesmo parar de consumir carne, principalmente por questões de saúde, e 7% da população se considera vegana. Esses dados representam mais de 14 milhões de pessoas, e o interesse no movimento vegano é mais alto na região Sudeste, que registrou o maior crescimento da causa no país. O mercado de produtos veganos no Brasil cresce a uma taxa de 40% ao ano. O estudo também revela o consumo consciente dos produtos que vêm de origem animal e está mais relevante na vida dos brasileiros, apontando que 22% da população brasileira já tentou parar de comer carne e buscou por opções mais saudáveis e conscientes. Já nas razões do que pode influenciar essa mudança, os entrevistados citaram o impacto ambiental. E outros 42% também falaram sobre a causa animal, como razão na redução do consumo testado e de origem animal. A pesquisa teve representatividade nacional e ouviu mais de 2.000 pessoas, sendo mais da metade mulheres. Mas o crescimento não foi relatado apenas aqui no Brasil. Países como Estados Unidos, Canadá e Índia também triplicaram os números entre 2004 e 2019. Em janeiro de 2024, 1,8 milhão de pessoas participaram de uma campanha que incentivava passar o mês de janeiro experimentando o estilo de vida vegano. Há 30 ou 40 anos, era comum ver babás em parques e praças, mas era raro encontrar cuidadores de idosos. Hoje, o cenário mudou. A demanda por acompanhantes de saúde cresce cada vez mais no Brasil. O envelhecimento da população brasileira e a redução do número de filhos nos lares tornaram a presença de um cuidador de idosos mais requisitada. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a geração que hoje tem cerca de 80 anos já demanda este tipo de cuidado como efeito de terem tido menos filhos e sua rede familiar ser mais reduzida do que era mais comum no passado. Neste cenário, o cuidado familiar tende a perder força, abrindo espaço para a contratação de profissionais e instituições de longa permanência para idosos, como asilos ou casas de repouso. O cuidador de idosos é um profissional capacitado para promover a qualidade de vida, autonomia e segurança de pessoas idosas, auxiliando em atividades diárias como higiene, alimentação e administração de medicações prescritas, além de mobilidade e lazer. A função dos acompanhantes de saúde também é monitorar o estado de saúde, oferecer companhia, apoio emocional, acompanhar em exames e consultas médicas. A contratação é informal, sem assinatura de contratos de trabalho e pagamento via Pix, que varia de R$ 1.500 a R$ 2.000 por mês. Mesmo assim, o cuidador de idosos está presente na Classificação Brasileira de Ocupações, o que permite uma contratação com carteira assinada, controle de jornada e cumprimento de todos os direitos previstos. No entanto, a categoria não tem um sindicato nacional unificado, apenas entidades regionais e sindicatos de categorias próximas, como de trabalhadores de saúde e de empregados domésticos. Segundo especialistas, muitos brasileiros não têm condições financeiras de contratar serviços de cuidado profissionais, o que faz com que esse tipo de trabalho acabe recaindo sobre familiares que não recebem remuneração.
A Política Nacional do Cuidado, sancionada em 2024, reconhece o cuidado como um direito universal e uma responsabilidade compartilhada entre Estado, família, sociedade e setor privado, buscando ampliar o reconhecimento social desse tipo de atividade, além da qualificação na área. No entanto, a política é pouco eficaz, sem trazer ações obrigatórias, dependendo de orçamento, regulamentação e implementação, resultando em grande parte das famílias sem o apoio necessário para garantir o bem-estar dos idosos. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde mostram que a qualidade do sono das mulheres brasileiras é pior que a dos homens. De acordo com o levantamento, o que mais provoca essa situação é o trabalho em excesso, o uso do cigarro e bebidas alcoólicas, além da má alimentação. O Vigtel órgão responsável pela pesquisa foram entrevistadas 833.217 mulheres, entre 18 anos ou mais, nas 26 capitais e no Distrito Federal. Além do sono, o inquérito também investigou o tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas, excesso de peso, diabetes e obesidade, hipertensão, consumo alimentar, prática de atividade física, autoavaliação do estado de saúde, prevenção de cânceres de mama e de colo do útero, morbidade referida e comportamento no trânsito. Em geral, no país, a frequência de adultos com duração curta de sono foi maior no sexo feminino, chegou a 21%, já em relação aos homens, 18%. Nelas, as taxas estão superiores em 18 capitais, incluindo São Paulo e no Distrito Federal. A mesma tendência se confirmou no questionamento a respeito de insônia, 36,2% das mulheres contra 26,2% dos homens. Em nenhuma das localidades, o percentual de homens supera o de mulheres. As áreas úmidas do Amazonas estão ameaçadas. Segundo o levantamento realizado por vários institutos, uma área equivalente a mais de 400 mil campos de futebol já foi destruída. 18% da Amazônia é formada por áreas úmidas. As várzeas, caracterizadas por inundações periódicas por rios de água branca, e os igapós, um tipo de floresta alagada por águas escuras, estão entre os ecossistemas mais ameaçados da região. A informação foi revelada no estudo Desafios e Oportunidades para a Proteção, Conservação e Manejo de Áreas Úmidas do Bioma Amazônia. Os pesquisadores apontaram que esses ambientes, fundamentais para a biodiversidade e para comunidades tradicionais, sofrem forte pressão de hidrelétricas, garimpo e desmatamento. Entre 2020 e 2024, uma área equivalente a mais de 400 mil campos de futebol já foi completamente destruída. De acordo com o estudo, o garimpo é outro problema grave. As amostras de peixe coletadas em municípios do Amazonas apresentaram níveis de mercúrio acima do limite aceitável pela Organização Mundial da Saúde. A exploração de madeira também pressionou as várzeas, que abrigam a maior diversidade biológica do mundo. Os pesquisadores também acreditam que a degradação das áreas úmidas da Amazônia pode ser o primeiro sinal de que o equilíbrio da Amazônia está se perdendo. As áreas úmidas no Amazonas são importantes para abrigar espécies únicas de peixes e aves. Ela proporciona qualidade de vida para comunidades tradicionais através do fornecimento de água e de atividades como a pesca. Esses locais também são importantes estoques de carbono e atuam como filtros naturais da água. Mesmo com tanta importância, o estudo mostrou que apenas um pouco mais da metade das áreas úmidas amazônicas estão em territórios protegidos. Se destacam os sítios Ramsar como o Mosaico do Rio Negro, considerado o maior do mundo, com 12 milhões de hectares. A higienização adequada dos alimentos é fundamental para garantir a saúde de toda a família. No Brasil, essa preocupação se traduz em dados alarmantes sobre os hábitos de higiene e manuseio de alimentos nos lares. Uma pesquisa nacional revelou que muitos brasileiros ainda adotam práticas que podem colocar em risco a saúde de suas famílias, como lavar carnes na pia ou negligenciar a correta higienização de vegetais. O estudo, conduzido pelo Centro de Pesquisa em Alimentos,
mapeou o comportamento de 5.000 domicílios de diferentes níveis de renda em todas as regiões do país. Os resultados sublinham a necessidade de campanhas educativas e de políticas públicas voltadas à promoção de práticas seguras de manipulação de alimentos, especialmente em um cenário onde doenças transmitidas por alimentos são uma ameaça constante. Um dos erros mais comuns identificados pelo estudo é o hábito de lavar carnes na pia da cozinha. Tal prática incorreta pode levar à contaminação cruzada, dispersando bactérias como Salmonella e Campylobacter por respingos de água. Simultaneamente, a higienização inadequada de vegetais é outro ponto crítico. Muitos relatam apenas lavar com água, ou pior, utilizar sabão e detergentes que não são indicados para o consumo. O sabão e o detergente possuem elementos químicos que podem provocar intoxicação. A Anvisa recomenda uma abordagem mais rigorosa: lavar os alimentos em água corrente e, em seguida, submergi-los em uma solução sanitizante por cerca de 15 minutos antes de um novo enxágue com água potável. Essa etapa é crucial, visto que vegetais frequentemente fazem parte das dietas de muitas pessoas que preferem alimentos crus. As doenças cardiovasculares, incluindo o infarto, representam a principal causa de morte no Brasil. A estimativa é de 300 a 400 mil casos por ano. No entanto, o consumo de uma fruta pode reduzir drasticamente o risco de desenvolver a doença, que é o abacate. O abacate é um fruto versátil que pode ser consumido tanto em pratos doces, como vitaminas, quanto em salgados, como saladas. Além do sabor, o alimento chama a atenção por ser rico em gordura boa, o mesmo tipo presente no azeite, na azeitona e castanhas, considerada essencial para a saúde, controle de colesterol e doenças cardiovasculares. Segundo especialistas de nutrição, o abacate apresenta diversos compostos bioativos, além de ser antioxidante e rico em vitaminas essenciais para a saúde do coração. Os pesquisadores analisaram dados de pelo menos 10 estudos realizados com mais de 500 participantes, para compreender melhor os efeitos do consumo da fruta para a saúde. O levantamento revelou que a ingestão do abacate promoveu a redução total no nível de colesterol sem afetar o peso e a composição corporal das pessoas. Segundo especialistas, o modo de preparo e a quantidade diária ingerida do alimento são essenciais para aproveitar ao máximo os benefícios para a saúde. A indicação é consumir meio abacate por dia, o equivalente a 3 colheres de sopa, de 3 a 4 porções por semana, substituindo outras fontes de gordura como manteiga, maionese e queijos mais gordurosos. O abacate pode ser incluído em diversos pratos de comida, como por exemplo guacamole, uma pasta salgada típica da culinária mexicana, que inclui tomate e cebola picados, maionese e patê para torradas, saladas e vitaminas. Apesar dos benefícios, o fruto deve ser consumido com moderação. O alimento possui uma alta densidade calórica e comer em excesso pode contribuir para o ganho de peso e também não substitui outros alimentos da dieta. Um motorista de ônibus viralizou nas redes sociais ao se emocionar ao ver seu filho seguindo a mesma profissão. O reencontro ocorreu na rodoviária de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, após 10 meses sem se verem. O motorista de ônibus Wilson Furtuoso, de 43 anos, viralizou nas redes sociais ao se emocionar ao ver o filho, Wesley Thiago Velo Furtuoso, de 22 anos, seguindo a mesma profissão. O reencontro ocorreu na rodoviária de Campo Grande após quase 10 meses sem se verem na estrada. O motorista explicou que chegou ao terminal no momento em que se lembrou de que Wesley havia comentado em que sairia naquele horário. Ao identificar o ônibus da empresa onde o filho trabalha, decidiu gravar. Pouco depois, confirmou que era ele quem conduzia o veículo. A emoção marcou o encontro. Que emoção. O filhão saindo aí, ó, de manhã cedo, eu chegando. Ó.
Bom dia, meu filho amado. Lindo, maravilhoso. Olá. Tchau, pai tá chegando. Tchau. Legal. Ai, emocionante. Vou falar pra vocês, família. É emocionante isso. É muito emocionante. Você vê um rapaz, né, de 22 anos nesse compromisso, nesse trabalho todo. E depois que eu fiz aquele vídeo lá, foi a primeira vez que nós se encontrou aqui na rodoviária agora, né? É muito emocionante. Eu fico muito honrado e muito grato por ter um filho assim, sem palavras. O vídeo foi compartilhado por páginas de Campo Grande, de outros municípios e de fora do estado, o que resultou em cerca de 9.000 novos seguidores para Wilson nas redes sociais. Além do reencontro, a história de pai e filho chamou a atenção. Os dois sempre mantiveram uma relação próxima. Desde a infância, Wesley acompanhava o pai em viagens de caminhão e carreta, conhecendo a rotina da estrada e o funcionamento da profissão. Após concluir os estudos, decidiu tirar a carteira nacional de habilitação e iniciar a carreira como motorista, seguindo os passos do pai. A música vai muito além de diversão na infância. Ela tem um papel fundamental no desenvolvimento cognitivo, emocional e social das crianças. Especialistas apontam que o contato com a musicalização desde cedo contribui para a aprendizagem, a comunicação e até para a saúde mental. Estudos da área da educação e da neurociência realizados por universidades brasileiras e internacionais apontam que crianças expostas à musicalização nos primeiros anos de vida apresentam melhor desenvolvimento da linguagem, da memória e da atenção. A música ativa diferentes áreas do cérebro, estimulando a concentração, a coordenação motora e a expressão das emoções. Nesse contexto, a musicoterapia surge como uma ferramenta clínica utilizada de forma terapêutica para promover saúde, bem-estar e desenvolvimento. É realmente uma terapia, é uma musicoterapia, ela é voltada para a queixa-demanda de cada paciente, de cada criança. A criança está com problema na verbalização, não está conseguindo aumentar o seu quadro de verbalização, a gente entra com a musicoterapia, que é algo que a criança gosta, para ter esse aumento, né, nesse quadro de verbalização, para que some na queixa-demanda. A criança não está conseguindo escovar os dentes, não está conseguindo segurar um lápis na escola, uma caneta. A gente entra com a que ela gosta, que é a música, então tambor, bateria, e ela começa a segurar as baquetas aos poucos. A gente vai substituindo as baquetas por escova de dente, vai substituindo as baquetas por lápis, por caneta, por giz de cera, até o ponto da criança ter firmeza na mão, né? Não é uma fisioterapia, mas é algo que possa contribuir com o contexto de todos os profissionais, né? A gente entra em contato com todos e trabalha em conjunto, né? Para que a queixa-demanda desse paciente seja sanada ou solucionada da melhor maneira possível. Diferente da musicalização infantil, que tem caráter educativo e pedagógico, a musicoterapia é uma prática clínica realizada por profissional habilitado. A necessidade do atendimento pode ser identificada tanto por especialista quanto pelos pais, a partir da observação do comportamento, da comunicação e do desenvolvimento da criança. O hiperfoco dele aqui realmente é uma terapia. É uma terapia, a gente faz uma terapia. Então, partindo desse entendimento que o pai precisa ter, que não é uma aula de instrumento, não é uma musicalização, é uma musicoterapia. Então, quando vem a indicação, a gente ainda sofre muito isso com os pais, acham que a musicoterapia é sentar e tocar músicas aleatórias e brincar. Só que não, é realmente uma terapia. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde e de estudos na área da educação e neurociência, a música é uma ferramenta poderosa no desenvolvimento infantil, contribuindo para a aprendizagem, o equilíbrio emocional e a formação social das crianças. Ela influencia muito na vida da criança, né, na interação social, né, no desenvolvimento da habilidade, da agilidade, né, da coordenação psicomotora, motora, na convivência do dia a dia, né, no vínculo, né, no desenvolvimento humano e outras coisas mais. Especialistas reforçam que não é necessário talento ou dom para iniciar o contato com a música. O principal objetivo da musicalização infantil é promover experiências sonoras que estimulem o desenvolvimento global da criança, respeitando o tempo, as habilidades e as necessidades de cada uma.
que a música ela é muito importante, né, na vida da pessoa, né? E principalmente também na religião também, na pessoa que toca, né? Porque a música ela como posso dizer, ela é como uma flecha. Ela atinge o coração das pessoas, principalmente como tem uma mensagem bonita, né? Que geralmente as músicas que eu uso aqui a gente trabalha muito o que ela vem trazer de bom pra gente, né? No Instituto FUSE, uma instituição sem fins lucrativos, a música já faz parte da rotina dos alunos, contribuindo para o aprendizado, a socialização e o desenvolvimento emocional desde cedo. Eu gosto muito da música, das danças, é por isso que eu amo tocar instrumentos. Eu já tocava um instrumento no meu país. E o Fatos em Foco fica por aqui. Para rever as reportagens desta edição, acompanhe nossas redes sociais. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau!